Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje não iremos continuar no livro do profeta Amós, por um motivo especial. Estamos fazendo uma série de mensagens a respeito da Páscoa. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Hoje nós estudaremos do verso 11 ao 26. Mateus 27, do 11 ao 26. Nós vamos ler os dois primeiros versos do capítulo 27, eles fazem parte ali, o evangelista ele interrompe o acontecido ali, fala sobre Judas, mas é importante que nós leiamos esses dois primeiros versos, mas o texto base, Mateus 27, de 11 a 26. Para as crianças que têm o desafio aí sempre, né, de ilustrar a mensagem e o ensino, no texto de hoje, nós vemos algumas figuras interessantes. É um momento de julgamento, um momento de condenação de Cristo. Então pense, como é um lugar de julgamento? Tem um trono, é como um tribunal. Nós vamos ver também que o evangelista fala sobre um manto brilhante, sobre um manto de púrpura. Como é isso? Uma coroa de espinhos. São alguns elementos que o autor usa, o evangelista usa aqui para descrever esse momento de condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que isso pode te ajudar a ilustrar o que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Texto de Mateus 27. Eu vou começar, como eu falei, lendo os versos 1 e 2, depois eu pulo lá para o verso 11. O texto diz assim: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Agora, verso 11. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe soltem? Responderam: Barrabás. Perguntou-lhe Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A todo instante se ouve uma pergunta: quem é o culpado? De quem é a culpa pelas balas perdidas que roubam a vida de inocentes? De quem é a culpa
dos peixes nos nossos rios que morrem pela poluição? De quem é a culpa pelas guerras? Quem é o culpado pelos problemas que temos em nossas famílias? Parece não haver dúvidas de que nós dificilmente assumimos a nossa parcela de culpa do que nos acontece. Eu não. Foi ele, foi ela, foi isso, foi aquilo. O culpado sempre está fora de nós. Também em relação ao que nos prejudica, a culpa normalmente é transferida. Mas, irmãos, isso não é algo novo. O debate sobre quem é o culpado pela morte de Cristo é algo que corre pelos séculos antes de nós. Alguns culpam os romanos, uma vez que foram eles que sentenciaram Jesus à crucificação. Outros argumentam que a culpa pela morte de Jesus foi dos judeus, particularmente dos líderes judeus. Eles são os responsáveis, uma vez que eles pediram que Pilatos o matasse. Mas então, quem é o culpado pela morte de Jesus? Vamos à exposição. Nos versos 1 e 2 desse texto, nós vemos que os judeus entregam Jesus ao governo romano. O verso 1 e o verso 2 nos dizem que logo de manhã, todos os chefes dos sacerdotes, dos líderes religiosos do povo, tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, amarraram-no e levaram a Pilatos, o governador. Na semana passada, quando nós demos início a essa série de estudos sobre a Páscoa, o pastor Norival nos ensinou sobre a última ceia, os acontecimentos que se decorreram ali, e posteriormente sobre a prisão, quando Judas traz Jesus na madrugada, ele então é levado, preso, para a casa ali dos sacerdotes do povo. Ele passa a madrugada sendo ali interrogado por aqueles líderes religiosos e no final da manhã eles acusam Jesus por blasfêmia, porque Jesus ali ele é visto, né, e ele se professa como filho de Deus. Então os líderes do povo açoitam, dão tapas, batem em Jesus e decidem então, como Mateus descreve aqui, levá-lo até Pilatos. A lei judaica proibia julgamentos noturnos e especificava que os casos capitais, os casos graves, deveriam ter pelo menos 2 julgamentos, em dias diferentes. Então, nessa sessão, ao despertar do dia, isso aqui logo de manhã seria provavelmente por volta das 6 horas da manhã da sexta-feira de Páscoa, esse movimento dos líderes judaicos foi um esforço para dar uma aparência de legalidade a todo aquele procedimento sórdido que eles estavam fazendo contra o Senhor Jesus. Além disso, acredita-se que eles levaram Jesus a Pilatos nessa manhã de sexta-feira, por volta das 6 horas, porque os judeus haviam perdido o direito de executar a pena de morte. E isso passou a ser uma atribuição somente dos tribunais romanos. Essa sentença de morte, a execução da morte, não poderia ser feita pelos líderes do povo, os líderes judeus do povo, e sim apenas pelos governantes romanos. Então, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos da nação de Israel, pegam Jesus, levam até o pretório. O pretório era a residência de Pilatos em Jerusalém. Mas que tipo de homem era esse Pilatos? Pilatos, como nós vemos aqui, era o governador romano na Judéia. E provavelmente ele era um homem bastante experiente, porque para chegar a essa posição como um governador romano, exigia uma série de posições anteriores, entre elas o comando militar, para que ele se tornasse preparado para assumir o governo de uma região do Império Romano. Mas um dos problemas de Pilatos é que ele não sentia a menor simpatia para com os judeus. Ao contrário, Pilatos sentia desprezo pelos judeus. Um exemplo claro disso foi como Pilatos aborda a cultura e a fé judaicas. Os estandartes romanos, eles eram compostos por um mastro com a águia romana
e a imagem do imperador no momento. Contudo, todos os imperadores que precederam, todos os governantes, que precederam Pilatos, num gesto de consideração ao povo judeu e respeito pelo ódio que os judeus sentiam pelas imagens, todas as vezes que eles se encaminhavam para Jerusalém, eles removiam as águias e a foto do imperador desses seus mastros. Contudo, o que Pilatos fez? Não. Eu não removerei as imagens dos nossos exércitos, do nosso imperador, e eu vou entrar em Jerusalém com as imagens e com a águia que representa Roma. O resultado disso foi uma oposição hostil do povo judeu a Pilatos. A relação dele com o povo judeu não era boa. Mas não para por aí. A história nos conta que, além disso, Pilatos, por exemplo, ele entendeu que Jerusalém necessitava de uma melhor provisão de água. E o que ele fez? Ele construiu um novo aqueduto. Muito bom. Mas sabe como ele pagou para a construção desse novo aqueduto? Com o dinheiro do tesouro do templo. Imaginem como os judeus ficaram felizes com isso. Por essas e outras coisas, Pilatos tinha conquistado uma péssima reputação entre os judeus. Isso é tão verdade que as ameaças de protestos dos judeus ao imperador para um impeachment de Pilatos era algo constante. Isso preocupava muito Pilatos, que o povo se revoltasse e ele então perdesse a sua posição política. Mas, curiosamente, nesse momento da história, o povo judeu, os líderes do povo judeu, levam Jesus justamente a esse homem, para que ele julgasse Jesus. Eles entregam Jesus a Pilatos, eles vão até a casa de Pilatos e deixam Jesus lá. A casa de Pilatos simbolizava hostilidade entre o povo judeu e o povo romano. Era uma casa considerada como uma casa pagã. E isso é tão verdade que os judeus, eles nem entraram na casa. Eles deixaram Jesus lá e ficaram do lado de fora. Porque se eles entrassem na casa de Pilatos, eles seriam considerados como impuros e não poderiam participar da celebração da Páscoa. Então eles vão lá, levam Jesus amarrado e deixam ele para que fosse julgado. Continuando a exposição dos versos 11 a 14, nós vemos que Jesus ele é acusado e interrogado pelos governantes romanos. Mateus não nos fala quais foram as acusações dos judeus, nós não vemos ali nesses versos. Mas o Evangelho de Lucas e João nos ajudam a entender quais foram as acusações para Jesus. João 18, os versos 19 e 30 nos dizem que Pilatos sai de sua casa e pergunta: líderes judeus, sacerdotes, qual acusação vocês têm contra este homem? E os judeus dizem o seguinte: se ele não fosse um criminoso, nós não teríamos o entregue a ti. Mas essas acusações inicialmente não pareceram plausíveis para Pilatos. Tanto que no Evangelho de João, nós vemos que Pilatos fala o seguinte para os judeus: vão embora. Tratem dos seus problemas religiosos vocês mesmos. Eu não tenho nada a ver com isso. É isso que nós vemos lá no Evangelho de João. Mas os judeus apelaram. E eles falaram assim, lá em João, nós vemos isso no verso 30 do capítulo 18. No verso 31, perdão. Não, nós não podemos julgá-lo, os judeus falaram. Nós não temos permissão de executar ninguém, por isso nós lhe entregamos. Eles apelaram para o fato de que eles não poderiam condenar ninguém à morte, e a pena, segundo eles, para o que Jesus havia feito, era a pena de morte. Eles estavam perseverantes em conseguir o que queriam. Mas conforme Lucas também nos fala, além de apelar a esse critério da execução com a pena de morte, eles professaram uma acusação tripla para Jesus. E não era uma acusação religiosa, era uma acusações políticas. Em Lucas 23, capítulo 2, nós vemos que eles acusaram Jesus de ser um revolucionário, um agitador. Eles acusaram Jesus de incitar as pessoas a não pagarem
os seus impostos, e eles acusaram Jesus de afirmar que era rei. Essas 3 acusações eram acusações políticas, e cada uma delas era uma mentira consciente dos líderes judeus, porque eles sabiam que Pilatos só agiria diante desse tipo de acusações. Acusações religiosas como blasfêmia não faziam sentido para um governador romano, mas acusações políticas levariam Pilatos a ter que tratar desse tema. Desse modo, irmãos, não houve saída. Pilatos teve que se envolver com a situação. E ele então entra na sua casa e começa a interrogar Jesus. E qual é a pergunta que ele faz a Jesus? Você é o rei dos judeus? Mateus, Marcos e Lucas nos falam que Jesus respondeu o quê? Ele ficou em silêncio. Contudo, João nos apresenta um breve diálogo. João 18, do 33 ao 37, diz o seguinte: quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei dos judeus, Jesus responde o seguinte: Pilatos, essa pergunta é sua ou outros te falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: acaso eu sou judeu? Foi o seu povo, os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, Pilatos disse. Jesus respondeu: você disse. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Foi essa a única resposta de Jesus ao questionamento de Pilatos se ele era o rei dos judeus. Lucas e João nos revelam que Pilatos não encontrou nada para acusá-lo. Pilatos interrogou Jesus e não encontrou nada para acusá-lo. Lucas 23 diz o seguinte: não encontro motivo para acusar este homem. João 18:38 fala: eu não encontro nele motivo algum de acusação. Foi isso que Pilatos falou aos judeus. Pilatos voltou e falou: olha, eu interroguei Jesus e não encontro nada que o condene. Mas a assembleia se alvoroçou e eles insistiam na condenação de Jesus. E Lucas fala que no que a assembleia começou a ficar agitada, a multidão revelou que Jesus veio da Galileia. Os judeus falaram o seguinte: esse homem está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui na Judéia. E Pilatos estava atento. E o que ele falou? Opa, Jesus é galileu? Se ele é galileu, ele pertence à jurisdição de quem? Herodes. Herodes está aqui em Jerusalém. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaminhá-lo a Herodes, para que Herodes então interrogue Jesus e veja se há nele alguma culpa. E é isso que ele faz. Lucas nos fala que Pilatos encaminha Jesus a Herodes, e ele relata também que Herodes também interroga Jesus. A Bíblia fala que Herodes faz várias perguntas para Jesus. E o que Jesus faz? Silêncio. Silêncio. O cordeiro mudo. Os líderes acusavam ele com veemência. E o nosso cordeiro mudo. Então o que Herodes fez? O ridicularizou. Herodes o humilhou. Herodes vestiu Jesus com um manto esplêndido e humilhou, e zombou de Jesus. E ele falou o seguinte: volta para Pilatos. Pilatos então recebe Jesus novamente, e ele insiste, ele volta até o povo e fala para o povo de Israel:
Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu interroguei ele na presença de vocês, e eu não achei base para acusações que vocês fazem contra ele. Tampouco Herodes encontrou, porque ele me mandou Jesus de volta. Como vocês podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Portanto, eu, Pilatos, vou castigá-lo e depois vou soltá-lo. Isso agradou os judeus? Não, eles se revoltaram. Eles ficaram agitados novamente. Não, esse homem não é justo, ele precisa ser morto. E Pilatos, eu interroguei ele, Herodes interrogou ele, nós não achamos motivo para condenação. Mas o povo se agitava. Então, dos versos 15 ao 23, nós vemos um plano fracassado de Pilatos para resolver essa situação. O que Pilatos fez? Ele tentou encontrar um meio de escapar. Parece que nesse período da festa da Páscoa era costume libertar um prisioneiro. Mateus fala isso, ele fala no verso 15. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido. Qual era o seu nome? Barrabás. O Evangelho de Lucas nos fala que ele era bem conhecido pelo quê? Ele era muito justo. Barrabás, ele estava na prisão porque ele era um homem que causava rebeliões e era julgado por assassinato. Ele havia matado. Pilatos pergunta à multidão: olha, eu tenho aqui esse homem, Barrabás. Qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, rei dos judeus? E por que ele usa esse termo, Jesus, rei dos judeus? Jesus, o Messias. Porque ele sabia que os judeus haviam entregado Jesus por inveja. Ele sabia que os judeus haviam feito tudo aquilo e estavam tão nervosos por inveja, porque ele replicou várias vezes: eu não encontro motivos para acusá-lo de morte. Eu não encontro. Mas o que os judeus fizeram? Não, ele não, nós queremos Barrabás. Eles gritaram a uma só voz, diz Lucas: acaba com Jesus e solte-nos Barrabás. Mas Pilatos continuou. Ele queria soltar Jesus. Ele foi novamente diante do povo e falou: quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? E eles começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! O Evangelho de João nos ajuda um pouco sobre essas narrativas da tentativa de Pilatos em absolver Jesus. No capítulo 19, dos versos 1 ao 6, João nos diz o seguinte, que Pilatos então, depois da sua segunda tentativa, ele pega os seus soldados e ele manda que eles açoitem Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Cristo. Eles vestiram Cristo com um manto de púrpura. Eles iam até Jesus e falavam: saudações, rei dos judeus. E lhe batiam no rosto. Pilatos saiu novamente e disse ao povo judeu: olhem, aqui está o rei dos judeus. Saibam que eu não encontro nele motivo algum de acusação. E quando ele saiu, os soldados trouxeram Jesus diante da multidão com a coroa e com o manto de púrpura. Pilatos disse: eis o homem. E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu ao povo: levem ele vocês e crucifiquem. Quanto a mim, eu não encontro motivo para acusá-lo. Mas João continua. Os judeus não paravam, eles insistiram.
Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou mais amedrontado. Quando os judeus falaram que Jesus se denominou filho de Deus, Pilatos ficou amedrontado. É isso que o Evangelho de João nos diz. E ele então voltou para dentro do palácio. E ele perguntou para Jesus: de onde você vem? Jesus fez o quê? Silêncio. E Pilatos falou: você se nega a falar comigo? Você não sabe, Jesus, que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus responde: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ele faz uma referência a Judas. E Pilatos está aqui com um grande dilema em suas mãos: agradar a Deus e seguir a sua consciência ou agradar aos homens? Obedecer a Deus e fazer o que é justo ou satisfazer os seus próprios desejos para o seu bem momentâneo na terra? Nos versos 12 e 13, em João 19, o evangelista nos fala que os judeus começaram a ameaçar Pilatos. Pilatos, se você deixar esse homem livre, você não é amigo de César. Porque quem se diz rei é um opositor de César. Começaram a ameaçá-lo. Imaginem, se por um acaso os judeus vão lá a César e falam que Pilatos não condenou Jesus e ele se diz rei. O que pode acontecer com o meu cargo? O que pode acontecer com o meu status? Pilatos poderia estar pensando. E ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora do pretório. Sentou-se no tribunal em um lugar conhecido como pavimento de pedra, que em hebraico é Gábata. E Mateus relata que nesse momento de tensão que Pilatos estava vivendo, essa decisão que ele precisava tomar, agradar a Deus ou agradar aos homens, a sua esposa lhe aconselha. O que a sua esposa fala para ele? Mateus nos revela aqui, no verso 19. Pilatos, não se envolva com esse justo. Porque hoje em sonho eu sofri por causa dele, eu sofri muito por causa dele. Não se envolva com esse homem. Mas o povo pressionava. O povo ameaçava. Lembra da relação entre Pilatos e o povo? Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, eles convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e a que mandassem executar Jesus. Então o governador pergunta novamente agora nesse local de julgamento: quem vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: o que eu farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. E eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Pilatos procurou uma saída, mas a multidão escolheu o criminoso violento e rechaçou o Cristo amável. Eles preferiram um homem de violência ao homem de amor. E o relato bíblico continua. E nós vemos que nos versos 24 e 25, o pecado imperou no Império Romano, através do governador, e nos líderes religiosos do povo judeu. O verso 24 nos diz que quando Pilatos percebeu que ele não estava conseguindo nenhum resultado, mas ao contrário, um tumulto estava se iniciando, ele mandou trazer o quê? Água. E o que ele fez? Lavou as suas mãos.
diante da multidão e ele falou: eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que maldição terrível. Irmãos, essa imagem de Pilatos lavando as suas mãos, ela é trágica. É uma imagem muito estranha. Esse ato de lavar as mãos era um costume judeu. Há uma descrição disso em Deuteronômio 21, dos versos 1 ao 9. Mas Pilatos estava nesse momento tentando tirar de si a responsabilidade pela condenação de Jesus. Pilatos, ele se viu advertido pelo seu sentido de justiça, pela sua consciência, pelo sonho da sua esposa, mas ele não podia enfrentar a multidão. E ele fez esse gesto inútil de lavar as suas mãos. A imagem de Pilatos lavando as suas mãos provoca em nós muitas vezes mais compaixão do que ódio. Porque aqui, quando Pilatos lava as suas mãos diante do povo, ele está representando uma imagem de si mesmo trágica. Um homem fraco, um homem que estava tão imerso no seu passado e nos seus pecados que ficou impotente. Ele foi incapaz de assumir a posição que era necessária. Pilatos é uma imagem de tragédia, em vez de uma imagem de perversidade. Quanto aos judeus, a história que nós sabemos hoje revela as horríveis consequências desse grito que o povo deu. Que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso foi terrível. Essas palavras tão impensadamente pronunciadas pesaram sobre a cabeça dos líderes do povo judeu e dos seus descendentes. E o texto acaba, no verso 26, com um anúncio da condenação de Jesus à pena de morte. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe entregou para ser crucificado. Os açoites precediam a entrega aos soldados para a crucificação. Essa cruel tortura era aplicada sobre o corpo nu, com uma espécie de correia de couro com pedaços de osso ou metal afixado em suas pontas. João indica que esse ato dos açoites em Cristo, nesse momento, eles não foram realizados como um primeiro estágio da execução, mas foi uma última tentativa de Pilatos de saciar a sede da multidão por sangue. Quem sabe eles mudem de ideia, mas não foi isso que aconteceu. Então, nós vemos o último verbo ali no texto é que ele o entregou. E o entregou é que ele ordenou oficialmente que os soldados executassem a Cristo. Algumas aplicações a respeito desse momento que nós estudamos sobre a condenação de Jesus. Será que agora conseguimos responder quem é o culpado pela morte de Jesus? Os romanos? Os judeus? A verdade é que, humanamente falando, os romanos desempenharam o seu papel de culpa, enquanto os judeus foram instigadores da morte de Cristo. Mas a verdadeira responsabilidade não recai sobre qualquer um deles. O que decisivamente colocou Jesus na cruz foi a própria determinação de Deus, o Pai, em punir o seu Filho, com o espontâneo desejo do próprio Cristo, por todos os pecados de todos os que seriam salvos. João Batista sauda Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O autor de Hebreus disse que Cristo apareceu de uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Em sua primeira epístola, João escreveu que Cristo é a propiciação para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E João acrescentou que Jesus veio para tirar os nossos pecados e que nele não há pecado algum. Portanto, irmãos, em última instância, foram os nossos pecados que pregaram Jesus no Calvário. O meu pecado e os seus pecados. Desse modo, Jesus não foi meramente uma vítima dos romanos ou dos judeus. Nem os romanos, nem os judeus e nem nós tínhamos o poder para colocar Jesus naquela cruz. Ninguém tinha o poder decisivo de tirar a vida de Cristo. Ouçam o que o próprio Jesus nos diz sobre isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem recebi do meu Pai. Jesus disse a Pilatos: você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se essa não lhe fosse dada de cima. Aliás, nós vemos nos evangelhos, essa foi a primeira vez que os judeus tentaram matar Jesus? Não, mas por que eles não conseguiram antes? Porque ainda não havia chegado a hora. Em última análise, Cristo não morreu por causa de qualquer intenção ou covardia humana. Cristo não morreu por causa de um esquema cruel dos judeus ou por ações malévolas de Pilatos. Cristo morreu pela vontade soberana do seu Pai. Pedro disse o seguinte no seu primeiro sermão em Atos: este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. Em oração, lá em Atos, os apóstolos declararam: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Em última instância, irmãos, Jesus foi preso. Jesus foi condenado. Jesus foi crucificado por amor. Segundo o seu plano sábio, soberano e gracioso para salvar o pecador. Tudo isso havia sido decidido de antemão pela vontade de Deus, para que Jesus morresse em substituição de nós como pecadores. O justo foi colocado no lugar dos injustos. O amor foi vítima do ódio. O pacificador foi desfigurado pela violência. E tudo isso para que eu e para que os irmãos tivéssemos um substituto. Um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Irmãos, vocês creem em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado? Se você ainda não fez isso, creia em Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Não há outro. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Só Ele, não há outro. Diante dessa verdade sublime, irmãos, vamos nos curvar diante de Deus e orar em gratidão a Ele por isso, pelo Salvador que entregou a sua vida por nós. Oremos. Ó Deus de toda graça, o Senhor nos deu um Salvador e produziu em nós a fé para vivermos por Ele. Que toda a nossa esperança esteja em Cristo. Que nós possamos descansar em Cristo como nosso refúgio. Que nós possamos construir sobre Cristo o nosso fundamento. Que nós possamos andar em Cristo como o nosso caminho. Que nós sigamos a Ele como o nosso guia. Que nós nos conformemos a Ele como o nosso exemplo. Que nós recebamos as suas instruções como o nosso profeta.
que nós confiemos em sua intercessão por nós como nosso sumo sacerdote e que nós lhe obedeçamos como nosso rei. Que dele nunca nos envergonhemos, nem de suas palavras, mas que, se for necessário, nós soframos por sua causa, nunca o desagradando por uma conduta ímpia ou imprudente, nunca parando quando a sua palavra nos diz que nós devemos avançar. Que o teu querido Filho nos preserve desse mundo mau, que o seu Filho nos preserve dos sorrisos do mundo que nos seduzem, que Ele nos preserve da antipatia do mundo que nos assusta, que Ele nos guarde dos vícios que nos contaminam, que Ele nos preserve dos erros que nos enganam. Que nós sintamos aqui neste mundo que nós somos estrangeiros, peregrinos nesta terra, e que nós sempre declaremos, sem restrições, que nós buscamos a pátria celestial, sendo cada vez mais claros que nós somos cidadãos dela, que a nossa entrada nela é certa por Jesus Cristo, e que o nosso antegozo seja cada vez mais sublime, e que tudo o que nós façamos seja feito para a honra e para a glória do nosso único e suficiente Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe e tenham um domingo abençoado.